Bom dia, professores. Então, vamos dar início ao nosso ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Eu peço a gentileza para que todos desliguem os microfones para não termos interferência durante a apresentação. O nosso ATPC dessa semana é continuação da semana passada. Nós falávamos sobre e habilidades, e hoje nós vamos estar falando de competências e habilidades nas disciplinas da área. Então, a pauta da nossa reunião de hoje, né, nos objetivos, o compreendendo o que se pede são as análises das habilidades, e depois nós teremos um fermento. O nosso objetivo é apoiar os professores na continuidade do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos durante esse período de distanciamento, sempre buscando compreender as habilidades e competências e como elas interagem dentro do nosso currículo e dentro da aprendizagem. Para começar, eu gostaria de explicar para vocês novamente como foi colocado agora a distribuição dos ATPCs pela EFAP, Escola e Diretoria de Ensino. Foi colocado no dia D do projeto de recuperação e reforço. Então, a partir dessa semana, a gente começa a ter duas semanas distintas, né? A semana A e a semana B. Essa semana A, então, nós temos 2 tempos de ATPC da escola, 2 tempos da DE e depois 3 tempos da EFA. Então, quando terminar o ATPC hoje, tem a programação no Centro de Mídias pela EFAP. E depois nós temos semana B, desculpa. A semana B, ela é dividida para os professores de português e matemática e para os professores de português e matemática e para as demais disciplinas. Então, aí, na semana B, nós temos 3 tempos da escola, com as gerais. Para os professores de língua portuguesa e matemática, 2 tempos sobre recuperação, que é a programação no Centro de Mídias, e depois nós temos mais 2 tempos da escola sobre a recuperação, com o apoio dos PCs, dos PCNPs e dos professores facilitadores. As disciplinas, por favor, Sá, passa o slide. Para as demais disciplinas, tanto de ciências humanas, como arte, educação física, inglês, natureza, fora a matemática, nós vamos ter 3 tempos de tema geral, né, da escola, e depois nós vamos ter 4 tempos com temas da recuperação e aprofundamento, com foco na habilidades essenciais direto pela EFAP. Então, na semana B, divide os professores de português e matemática com o das demais disciplinas, certo? Vamos lá, Sam? Um pouquinho do que foi tratado a semana passada, né? Os 3 grupos de habilidade, de competências, que constituem também lá da matriz do SARESP. O grupo 1, que é a competência de observar, o grupo 2, de realizar, e o grupo 3, de compreender. Então, o grupo 1, as habilidades do grupo 1 são aquelas que dão as primeiras condições que o aluno possa produzir uma resposta em face a um problema ou alguma questão, sempre relacionado a um reconhecimento, a uma reprodução de fatos, de imagens, de tabelas, de textos. Então,
alguns verbos aí do grupo 1, observar, identificar, reconhecer, apontar, dar uma descrição em uma descrição, localizar, descrever, discriminar, constatar, representar, representar quantidades através de alguma estratégia. E o grupo 2 são aquelas habilidades que a gente, após dominar o grupo 1, os estudantes passam a fazer algumas operações mentais, alguns procedimentos necessários para tomada de decisões. Então, como classificar, ordenar, conservar, compor e decompor, fazer antecipações, calcular estimativas, medir, interpretar. E depois o grupo 3, onde são aquelas habilidades que demandam mais, umas operações mais complexas, que envolve também um pensamento proposicional, de raciocínio hipotético ou dedutivo, né? Então, o analisar, o aplicar, o avaliar, criticar, analisar e julgar com base em algum padrão ou algum valores, explicar causas e efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações, tanto indutivas como construtivas, justificar acontecimentos. Próximo, Sá. E aí, só lembrando que quando a gente fala, né, da matriz de habilidades, tanto as essenciais, com todas as habilidades do currículo paulista do ensino médio, e a partir do ano que vem, também do currículo do ensino médio, nós temos um código alfanumérico, e esse código alfanumérico, ele é composto por 2 letras iniciais que indicam qual etapa de ensino. Então, no caso, a EF, ensino fundamental. E o ano que vem nós teremos o EM, que é o ensino médio. O 05, que indica a série, né, o ano referido daquela, se refere à habilidade. Depois nós temos uma sequência de letras que corresponde ao componente curricular. Por exemplo, aí o PO é português, MA matemática, GE geografia e assim por diante. E o último número que a gente tem indica a posição das habilidades que se encontra no material. Nós também temos, aqui o modelo abaixo, algumas habilidades que vai aparecer 2 séries, 6 e 9, como mostra o exemplo ali. O que significa isso? Que essa habilidade, ela perpassa desde o 6º ano até o 9º ano. E também nós temos algumas habilidades que são divididas. Então, a habilidade é muito grande, ela é dividida em 2 partes. Então, a parte A, a parte B. Algumas habilidades que elas são divididas em mais, A, B, C, tem até mais, tá? 4, 5 divisões de uma habilidade, e ela vai estar aí com uma letra na frente representando essa divisão. E agora eu vou chamar as meninas de Ciências da Natureza, dar início, né, ao trabalho por disciplina aí com vocês. Eu acho que é a Ana Lúcia Benini que vai iniciar. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Já falo em nome das PCNPs Vanessa, de Física, e Renata, de Química, né?
Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui. A nossa intenção é sempre auxiliar vocês no processo de ensino-aprendizagem e gostaríamos muito que vocês aproveitassem esse trabalho que nós estamos apresentando hoje. Todo mundo está ouvindo bem a minha voz? Está tudo certo? Sim. Ok, tudo ok. Tá certo, então. Então, nós também gostaríamos de agradecer a dirigente Carla, a Ana Helena, que é a nossa diretora de núcleo pedagógico, que sempre nos orienta muito bem na condução do nosso trabalho. Gostaríamos também de agradecer o auxílio das PCNPs de língua portuguesa, Patrícia e Daniele, e também as PCNPs de matemática, Juliana e Maísa, que foram fundamentais na orientação desse nosso trabalho. E também parabenizar os demais colegas PCNPs das outras disciplinas pelos excelentes trabalhos que apresentaram nos dias anteriores, né? Então, o objetivo do nosso trabalho hoje é apoiar os professores na continuidade do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos durante o processo de distanciamento social, buscando compreender as habilidades e competências nas áreas de ciências da natureza, como elas se integram, e contribuir para o trabalho do professor na elaboração dos roteiros de atividades, contemplando os 3 grupos de competências, né? Pode passar, por favor. Pessoal, eu vou desligar minha câmera, porque assim não corre o risco de ter interferência. Eu gostaria também que vocês ficassem com os microfones desligados, para não ter microfonia, tá certo? Então, vamos lá. Como a Ana Helena disse, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho da TPC da semana retrasada, onde as meninas falaram sobre as competências e habilidades na área de língua portuguesa e matemática, e aqui nós vamos falar na área de ciências da natureza, né? Eu vou falar na disciplina de biologia. E aí, eu escolhi uma habilidade do 3º caderno do São Paulo Faz Escola, da disciplina de biologia do 3º bimestre. Só um minutinho, por favor. Isso. Essa habilidade, então, é identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies, tá? Essa habilidade, ela não é uma habilidade essencial, mas ela é fundamental o trabalho dela nesse momento, tá? Inclusive, ela foi abordada na aula do Centro de Mídias de segunda-feira, dia 31/8, na aula da 3ª série do ensino médio. Foi uma aula, assim, que na minha opinião foi sensacional, sabe? A professora foi, assim, muito feliz nos exemplos que ela deu em relação ao isolamento geográfico. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu indico de depois pegar essa aula no YouTube e assistir, porque vale muito a pena, inclusive o vídeo que ela utilizou, tá? Nessa aula, ela deu como exemplo a Ilha da Queimada Grande, onde ela utiliza como exemplo a formação de 2 espécies pelo isolamento geográfico da jararaca ilhoa, que é a Bothrops insularis, e a jararaca comum, que é a que está no continente, né, a Bothrops jararaca. E esse vídeo explica muito bem a formação de espécies através do isolamento geográfico, né? O nome do vídeo ela até cita, que é a Ilha das Cobras e Especiação. E aí, esse trabalho que nós vamos fazer hoje, do isolamento, do papel do isolamento geográfico e reprodutivo na formação dessas novas espécies, está dentro da unidade temática Hipóteses sobre a Origem da Vida, que trabalha também as teorias evolutivas, tá? Pode passar o slide, por favor. Então, qual é a importância da gente trabalhar o estudo da habilidade? Tá? Por que a gente não pode simplesmente pegar a habilidade e aplicar na sala de aula? Qual é a importância desse estudo? Eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, muitas vezes comigo já aconteceu isso, né? A gente pegar um conteúdo, uma habilidade,
aplicar na sala de aula e desenvolver com esse aluno, e esse aluno não aprende. E aí a gente tenta de uma forma, tenta de outra, aplica a lista de exercícios, aplica avaliação, aplica recuperação, e esse aluno não desenvolve, não desenvolve, não desenvolve, e nós ficamos frustrados por causa disso. E aí, desmembrando essa habilidade, estudando essa habilidade, a gente encontra 2 motivos para que isso possa ter acontecido, tá? Ou essa habilidade que a gente está utilizando, ela está muito além do que esse aluno possa estar ali desenvolvendo, ou o aluno ainda não tem os pré-requisitos para chegar nessa habilidade. O que ele deveria ter na bagagem cognitiva dele, ele não tem. Então, a gente precisa voltar e ver esses pré-requisitos dele, rever novamente para que ele possa acompanhar, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Lá na semana retrasada, as meninas apresentaram esse quadro de desmembramento da habilidade. Então, voltando, a nossa habilidade é do 3º ano do ensino médio, identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies. O desmembramento da habilidade consiste em 3 partes. O verbo, que ele vai explicitar o processo cognitivo envolvido na habilidade, é a ação que esse aluno vai precisar mobilizar para desenvolver essa habilidade. O complemento do verbo, que vai explicitar o conteúdo mobilizado na aprendizagem, na habilidade, ou seja, qual é o conteúdo, qual é o objeto de conhecimento que eu preciso utilizar para que essa habilidade seja mobilizada. E os modificadores do verbo ou do complemento do verbo, que explicitam o contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperada, que é o algo a mais que vai me ajudar a mobilizar essa habilidade, tá? Então, vamos ver. O nosso verbo, no caso, é o verbo identificar, tá? O verbo identificar, ele faz parte do grupo 1 de competências de habilidades. Esse grupo 1, a competência dele é a competência de observar. Então, para eu trabalhar essa habilidade, se eu for avaliar o meu aluno, se eu for dar uma atividade, se eu for dar uma lista de exercícios, quais são os verbos que eu vou precisar utilizar para essa avaliação, para essa lista de exercícios? Eu vou utilizar os verbos observar, identificar, reconhecer, localizar, descrever, constatar, representar. Eu não vou poder pedir, por exemplo, para ele classificar, para ele interpretar. Eu não posso pedir para ele fazer uma crítica, por exemplo, justificar, explicar causas e efeitos. Por quê? Porque esses verbos que eu citei nesse momento fazem parte do grupo 2 e do grupo 3, que são competências para realizar e compreender. Ele não vai conseguir fazer isso. Se eu estou trabalhando uma habilidade do grupo 1, eu tenho que utilizar verbos nos meus exercícios e nas minhas atividades do grupo 1, senão ele não vai conseguir fazer, né? O complemento é, então, o conteúdo mobilizado que eu vou trabalhar. No nosso caso, é a formação das novas espécies. Então, esse é o conteúdo que eu vou trabalhar, essa habilidade. E o modificador, no nosso caso, é o papel dos isolamentos geográficos e reprodutivos, que vão auxiliar a compreender a formação dessas novas espécies, tá? Pode passar, por favor, o slide. Vocês estão me ouvindo? Ana? Sim, Ana, dá para escutar. Passou o slide? Oi, Ana, só um minutinho, que acho que a Salete travou, eu acho que eu vou ter que compartilhar para você, tá bom? Ah, tá certo, tá bom, Dani, obrigada. Só um minutinho, por favor. Tá bom, obrigada, Dani.
Esse é o de ontem. Eu estou voltando. Tá. Isso, esse aí agora, por favor. Aqui? Obrigada, Dani. Isso, aí. Tudo bem. Obrigada, Dani. Nada, imagina. Pode ele pôr ele tela inteira? Fica ruim para você? Ele não Depois tá pra a tela passar? inteira? Não. Não, espera só um minutinho. Então. Tá, se ficar muito ruim, pode deixar assim. Espera só um minuto, então. Ele tá a tela inteira agora, Ana? Não, não tá, mas pode deixar, Dani. Assim, tá? Agora sim. Muito obrigada. Olha, Agora sim. nada. Pronto, podemos continuar então, né? Pois não. Então, pessoal, nós fizemos o desmembramento da nossa habilidade, identificamos o grupo do nosso verbo, identificamos o nosso objeto de conhecimento, os nossos modificadores. Agora, então, a gente precisa estudar essa habilidade, tá? Então, vamos voltar novamente. Qual é a nossa habilidade? Identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies. Qual é o conteúdo ou objeto de conhecimento necessário para viabilizar o ensino dessa habilidade? Ou seja, qual é o objeto de conhecimento que eu preciso para mobilizar essa habilidade? A origem e evolução da vida, hipóteses e teorias. Então, lá, a formação de novas espécies ou a especiação está dentro dessa unidade temática. É lá que eu vou encontrar. Pode passar o slide, por favor. Isso. Agora, para eu mobilizar essa atividade, lembra que eu falei para vocês que quando a gente aplica uma habilidade no aluno e ele não consegue evoluir, a gente tem aí duas situações. Ou essa habilidade está muito além do que ele consegue, ou está faltando aqueles pré-requisitos para que ele possa alcançar. Para a gente saber, então, o que ele precisa saber, nós temos que fazer o levantamento dessas habilidades de percurso por onde ele já passou, tá? Então, como que eu vou fazer isso? A minha habilidade, ela passa por 3 disciplinas, né? Então, eu estou passando aí por isolamento geográfico, isolamento reprodutivo e formação de novas espécies. O isolamento geográfico consta na disciplina de geografia. O isolamento reprodutivo eu vou trabalhar geralmente em ciências e biologia. E a formação de novas espécies também. Então, como que eu vou buscar as habilidades que o meu aluno passou lá na vida escolar dele, lá no passado, para saber o que ele já estudou e poder resgatar isso agora? Lá no site do Currículo Paulista, se vocês entrarem lá no Google, no site do Currículo Paulista, existe uma abinha de materiais onde tem lá a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Nessa abinha existem os materiais de apoio. O ensino fundamental, como já tem o currículo vigente, lá a gente tem as habilidades do Currículo Paulista, que estão separadas por disciplina, e a gente consegue encontrar a unidade temática, a habilidade, o objeto de conhecimento. E lá eu sei todas as habilidades que esse aluno passou, desde a educação infantil até o ensino fundamental, o 9º ano. Então, eu consigo procurar ali onde ele vai passar, por exemplo. Onde que eu vou encontrar a habilidade, onde ele viu, por exemplo, alguma coisa relacionada a isolamento geográfico. O que ele viu relacionado ao isolamento reprodutivo? O que ele viu, por exemplo, relacionado à especiação? Já no ensino médio, como o currículo ainda não está vigente, a gente vai encontrar essas habilidades no caderno do professor. Então, lá na aba Ensino Médio, no Materiais de Apoio, no caderno do professor, a gente vai encontrar dentro dos volumes, por área e bimestre, existem essas habilidades por onde é estudado cada um desses assuntos, tá? Por isso que é importante a gente saber
a unidade temática que consta cada uma dessas habilidades que são estudadas. Então, nesse caso aqui, lá na primeira série no ensino médio, do terceiro bimestre, quais são as habilidades que esse aluno passou, por exemplo, aqui no caso? Explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre, responsáveis por sua dinâmica interna, nas escalas pertinentes, diferentes manifestações do modelado do relevo terrestre, considerando as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta. Então, nesse caso, essas habilidades estão mostrando que esse aluno passou por conteúdos que trabalharam a deriva continental, o movimento de placas tectônicas, a formação de montanhas, né, que vão fazer com que ele trabalhe, por exemplo, o isolamento geográfico. Lá no ensino fundamental, no 8º ano, na habilidade número 7 de ciências, segundo bimestre, identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Essa habilidade trabalha tipos de reprodução e suas características, que é o isolamento reprodutivo. Lá no ensino fundamental, no 9º ano, a habilidade 11 de ciências, no 3º bimestre, selecionar informações relevantes sobre a variação de seres vivos e discutir a evolução e a diversidade das espécies, com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. Essa habilidade trabalhou seleção natural e especiação, que é a formação de novas espécies. E na 3ª série, no 1º bimestre, eles trabalharam reconhecer indivíduos que pertencem a uma mesma espécie a partir de critérios pré-determinados, quando eles trabalharam taxonomia e conceito de espécie. Então, essas habilidades de percurso aqui são fundamentais para que o aluno consiga mobilizar essa habilidade aqui que eu identifiquei, tá? Pode passar, por favor. E aí, identificado todos esses pré-requisitos, como que eu vou fazer para mobilizar essa habilidade em sala de aula? Primeira coisa, quando a gente vai começar um conteúdo novo, uma habilidade nova, a gente precisa mobilizar os conhecimentos prévios desses alunos. Eu não tenho a necessidade de fazer uma avaliação diagnóstica. Através de questões disparadoras, a gente consegue tirar deles o que eles têm noção ou não, né? Então, através dessas questões disparadoras, eu consigo saber a partir de onde eu preciso retomar e iniciar para mobilizar essa atividade. Além disso, identificar o tema, as ideias-chaves, as etapas do processo de especiação, reconhecer que nem todo isolamento geográfico resulta em especiação, são importantes para que eles consigam entender essa habilidade. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha contribuído para o trabalho de vocês e que agora o trabalho com as habilidades facilitem o processo de aprendizagem de vocês na sala de aula, né? E agora a PCNP de Física, Vanessa, fica com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim, Van. Obrigada. Bom dia, eu sou Vanessa, PCNP de Física. Bom dia. É muito bom estarmos juntos novamente para mais uma manhã dessas de estudos, né? Com meus amigos de área. Feliz. Por favor, Dani, Sá, não sei, por favor, alguém? Isso, obrigada. Nós vamos prosseguir, então, a TPC, com o mesmo objetivo de compreender as habilidades e competências na área de ciências da natureza, agora pensando aqui na nossa física, como elas se integram e contribuir para a elaboração dos roteiros de atividades, sempre pensando aí nesses 3 grupos de competência. Para o 1º ano de ensino médio, a unidade temática nesse bimestre é Universo, Terra e Vida Constituintes do Universo. Nós vamos analisar uma habilidade como exemplo.
para entendermos esse processo de aprendizagem, para que a gente consiga realmente alcançar, atingir esse aprendizado efetivo dos estudantes. Essa análise que faremos seria muito importante que fosse realizada em todas as situações de aprendizagem. Então, vamos lá, nós vamos desmembrar a situação de aprendizagem 2 do caderno São Paulo Faz Escola para o primeiro ano do ensino médio. Lá na página 39, então, nessa atividade 2, nos deparamos com 3 habilidades. Estabelecer relações de proporcionalidade entre as dimensões do planeta Terra com os objetos do cotidiano, calcular proporções para associar as dimensões, distâncias e períodos dos planetas do sistema solar. Pode voltar, Dani, por favor. Isso, só mais um pouquinho. E estabelecer relações de proporcionalidade entre as dimensões do sistema Terra-Lua. Essa é a habilidade que nós vamos usar como exemplo. As dimensões do sistema Terra-Lua. Eu queria só relembrar, né, fazer uma ressalva. Lá no caderno do São Paulo Faz Escola, no texto introdutório lá na física, nós encontramos 3 colunas. Do tema, que é esse que nós temos aí, Universo, Terra e Vida. As habilidades, e nós escolhemos para esse momento essa habilidade de estabelecer as relações de proporcionalidade, lá nas dimensões do sistema Terra-Lua, e a parte da BNCC, que aparecem as competências gerais da BNCC. O que significa? Que trabalhando esses conteúdos, essas habilidades, nós também desenvolvemos as competências gerais da base. A base é aquele documento que determina os direitos de aprendizagem de todos os alunos, né, que cursam a educação básica no Brasil. Ela possui as 10 competências gerais, vocês já conhecem, já estudaram. Então, vamos lá. Quando desenvolvemos a nossa habilidade, também desenvolvemos essas competências. Quais? A competência 1, do conhecimento, a 2, do pensamento científico, crítico e criativo, a 4, da comunicação, a 5, da cultura digital e a 10, da responsabilidade e cidadania. Nós precisamos estudar, né? Sempre revisitar, para que a gente tenha consciência de todo esse documento, para que a gente consiga realmente enxergar o significado disso tudo. Por favor, pode passar. Daí, nós temos a nossa habilidade aí. Essa é a estrutura da habilidade, encontrada lá na BNCC, na página 29. Faremos uma leitura na horizontal dessas habilidades, do complemento e modificadores, reiterando a TPC da semana retrasada, né? Mas agora sendo mais específico aqui para a nossa disciplina. Vamos pensar aí nessa habilidade. Primeiro, a habilidade é saber fazer, é o que está ligado nas ações. A habilidade sempre começa com o verbo. Esse verbo empregado nos enunciados das atividades indicam o processo cognitivo que o aluno precisa mobilizar para desenvolver a nossa habilidade. Aqui o nosso verbo é estabelecer. Estabelecer relações. Vamos pensar em relacionar. Estamos falando lá do grupo 2 de competências, que é a competência para realizar, que a Ana Helena iniciou hoje o ATPC, retomando com vocês. Mas sempre vamos pensar que essas habilidades, elas se desenvolvem num crescente nível de complexidade, né? Temos a progressão das habilidades, ela está muito presente aí no nosso currículo. Para trabalharmos com essa habilidade do grupo 2, o aluno deve dominar as habilidades do grupo 1. Nós tiramos esses grupos de competências lá da matriz de referência do SARESC, tá bom? Bom, voltando, ao dominar as habilidades do grupo 1, os estudantes, né, estudando essas habilidades do grupo 1, então, os alunos, eles passam a fazer operações mentais para desenvolver essas transformações dos dados, ou seja,
Ele realiza os procedimentos necessários para a tomada de decisão. O que eu estou falando aqui? Da mão na massa. Nós precisamos entender e refletir todo esse processo dessa habilidade do verbo, dos grupos, para elaborarmos um roteiro de atividade. Depois nós temos aí o complemento do verbo. Ele explicita o conteúdo, ou seja, os objetos de conhecimento. Veja como eles são importantes. Precisamos do conteúdo, pois ela é um meio para o desenvolvimento das habilidades e competências. O objeto de conhecimento, ele é mobilizado para uma ou mais habilidades. Aqui, no nosso exemplo, o objeto de conhecimento, o conteúdo, são as relações entre as dimensões do sistema Terra-Lua. Vamos lembrar lá do nosso tema, universo. E temos os modificadores do verbo. Ou seja, o complemento desse verbo, eles explicitam o contexto. O nosso contexto aqui é proporcionalidade. Pode passar, por favor. Vamos compreender, então, essa habilidade. Tá aí, ela em cima, para que a gente não esqueça. Então, estabelecer as relações de proporcionalidade entre as dimensões do sistema Terra-Lua. O conteúdo ou objeto de conhecimento necessário para viabilizar o ensino dessa habilidade são as relações entre as dimensões do sistema Terra-Lua. Nessa habilidade, a proposta é tornar o mais concreto possível para o aluno algo que é difícil visualizar. São as dimensões do sistema Terra-Lua. Se a gente pensar lá na atividade, lá no caderninho de São Paulo Faz Escola, na habilidade anterior, aconteceram questionamentos sobre esfericidade da Terra, contextualização sobre o que significa dizer que a Terra é redonda, né, com propostas de leitura, né, chega até o momento que o aluno percebe que as irregularidades da Terra são pequenas diante das dimensões. E a partir de agora, é possível calcular para avaliar o desenho do planeta. A ideia é obter as proporções corretas, imaginando que a Terra é do tamanho de uma bola e que o aluno escolheu. Então, tem aí um exemplo, é só um compilado das atividades tiradas lá do caderno do professor, de São Paulo Faz Escola, para visualizarmos, né, essas habilidades envolvidas e desenvolvidas. Veja lá na letra A. Calcule qual deveria ser o diâmetro de uma bola para representar proporcionalmente a Lua. Supondo que esse aluno tem uma bola de 80 milímetros para representar a Terra, qual seria proporcionalmente o diâmetro de uma outra bola para representar a Lua? Então, ele vai buscar, claro, com a ajuda, né, de vocês, mas ele busca informações de diâmetro da Terra, o real, o diâmetro da Lua. Ele resolve uma regra de 3 e ele chega que a dimensão da Lua seria de 28 milímetros, quer dizer, para uma bola de 8 centímetros que representa a Terra, ele teria uma bola de 2 centímetros representando a Lua. Agora sim, ele consegue comparar as dimensões da Terra-Lua. Tornou-se concreto para esse aluno. E a atividade, ela se desenvolve dessa situação de aprendizagem, sempre seguindo com essas comparações, que chega lá no Sol, que segue a mesma linha de raciocínio. Então, agora imagina se o Sol com um diâmetro de 80 centímetros, então é possível calcular os diâmetros dos planetas, as distâncias entre eles. Nesse momento, o que nós devemos perceber? Vejam, por favor, quantas habilidades estão envolvidas nessa situação de aprendizagem. O aluno precisou pesquisar, completar tabela, calcular, reconhecer unidades de medida, comparar as dimensões, analisar dados.
A nossa habilidade elencada faz parte do grupo 2, mas nós percebemos as outras. O que está implícito, onde a gente consegue chegar para trabalhar com essas habilidades com os alunos. Esse exercício que nós estamos fazendo aqui dessa reflexão foi um dos exercícios realizados lá nas semanas anteriores, usando várias habilidades para atingir a competência. Pode passar, por favor, Dani. Vamos lá. Outros conhecimentos envolvidos. O que o aluno precisa saber? Nesse momento aqui, nós estudaremos o processo de aprendizagem do aluno. Quer dizer, o trajeto que esse aluno passou. Quem nos fornece é o currículo, né? Vamos fazer um diagnóstico do que o aluno já sabe, para que a gente consiga desenvolver aqui a nossa habilidade. Primeiramente, vamos observar lá na matemática. Eu resgatei aí essas habilidades lá do novo currículo paulista do ensino fundamental, por isso que vocês observam aí os códigos, os novos códigos. Eu não vou fazer a leitura dessas habilidades, depois é possível vocês revisitarem essas habilidades. Aqui é só para que a gente entenda como é dado esse processo de estudo para a construção do roteiro de atividades. Observem, por favor, que lá no primeiro e no terceiro ano está escrito EF01, EF03. Nós estamos falando lá dos anos iniciais do ensino fundamental. Lá, os estudantes já reconhecem que medir é comparar uma grandeza com uma unidade. Eles conseguem expressar o resultado dessa comparação por meio de um número. Conseguem resolver problemas das situações cotidianas que envolvem grandezas, por exemplo, de tempo, de comprimento, de temperatura, sem uso de fórmulas, né? Lá a gente ainda não fala das incógnitas. Mas lá nos anos finais do ensino fundamental, nós estamos falando aí do 7º, do 8º, do 9º. Aí sim, a gente espera que esses estudantes já reconheçam e calculem por meio de expressões. Então, comprimento, área, volume, associação das figuras geométricas, que eles consigam desenvolver e resolver problemas envolvendo grandezas, estabeleçam relações entre as grandezas, como velocidade, densidade, energia. Pode passar, Dani, por favor. Encontramos também outras habilidades lá em ciências. Em ciências também se desenvolvem as noções básicas de astronomia. Vejam, por favor, EF05CI, ciências. No 5º, no 6º, no 8º, no 9º ano também temos, não está aí, mas temos. Todos com o tema Terra e Universo. E também, olha a última, EF06GE. No 6º ano, em Geografia, esse aluno já passou e teve as noções básicas de astronomia. Agora, vamos refletir um pouquinho aqui. Durante o desenvolvimento aí dessas atividades, vocês professores, vocês acompanham não só a participação dos estudantes, não é mesmo? Mas vocês vão lá e acompanham o nível de compreensão conceitual, o desenvolvimento das habilidades e competências. Por exemplo, usando aqui a nossa atividade. Então, resolvendo essa atividade aí do caderno de São Paulo para a escola, o professor já percebe, talvez, algumas dificuldades em seus alunos em resolver trabalhar com regra de 3. Ou com as unidades de medida. Ou vamos pensar né? Alunos que têm dificuldade na regra de 3 e nas unidades de medida. Mas quando a gente olha aí para esse quadro, na verdade, esses 2 slides, nós vemos que os alunos já passaram por essas habilidades. Mas vocês ainda detectaram problemas aí. Significa que o aluno não conseguiu desenvolvê-lo na sua totalidade. Existe uma defasagem nessa habilidade. Então, esse é um bom momento para uma análise.
uma reflexão de o porquê o aluno apresenta ainda essa dificuldade. Devemos observar se não ficou nenhuma lacuna na aprendizagem desse aluno. Dessa forma, nós devemos fazer uma revisão, uma retomada. É uma oportunidade para exercitar, por exemplo, o cálculo de razões e proporções e sanar as dificuldades que os alunos carregam. Por quê? Porque senão nós não conseguiremos desenvolver essa habilidade do grupo 2. Se o aluno ainda não entendeu, não desenvolveu a habilidade do grupo 1. Olha a importância dessa análise. E aí nós chegamos nos procedimentos que podem ser mobilizados para desenvolver essa habilidade. Então, trabalhando aí com a nossa habilidade que nós escolhemos hoje como exemplo, o que é possível desenvolver? O pensamento algébrico, e aí eu quero dizer, estabelecer relações e comparações entre grandezas, quantidades, argumentar, explicar relações proporcionais e compreender as relações multiplicativas. É possível realizar medidas de diâmetro, elaborar gráficos e diagramas, calcular proporções para avaliar as dimensões envolvidas nos corpos celestes, estimar e avaliar dimensões espaciais, tamanhos e distâncias, simulação do sistema Terra-Lua, tanto no concreto quanto nessas simulações que nós encontramos na internet, que são sensacionais, que os alunos, eles adoram participar de tudo isso e ver, né? Traz a curiosidade para ele. Nós podemos ainda trabalhar com leitura, interpretação e produção de texto. Para finalizar, essas habilidades e competências enfatizadas aqui nesse momento, estão entre elas aí importantes, né? A leitura, a interpretação, produção de textos, uso de mensagens audiovisuais, estabelecimento de relações proporcionais a essas grandezas, bem como pesquisa, organização de informações. Nós percebemos aqui as possibilidades, grandes possibilidades, de estabelecer um diálogo interdisciplinar entre as áreas. Se vocês refletirem sobre tudo isso que nós falamos agora, nós podemos entender que a gente consegue relacionar com a área de linguagens, de ciências humanas, a matemática e a nossa ciência da natureza. Ok? Essa foi a nossa análise. Ela deve ser sempre desenvolvida e isso vai tornando-se, exercitando isso, ela vai ficando cada vez mais claro para a gente. Eu agradeço, estou sempre à disposição, que vocês precisarem de alguma ajuda, é só entrar em contato. E nesse momento eu passo a palavra para a Renata, a PCNP Renata, que dará continuidade para a nossa manhã de estudos. Obrigada. Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã, para mais uma manhã de aprendizado. E eu trago hoje para vocês um estudo com as habilidades da primeira série do ensino médio. Renata, não está saindo o seu áudio. Ah, tá, desculpa. Ele tá ativo, mas não está saindo o seu áudio. Ué. Eu ouço, Rê. Não, está sim, tá normal. Está normal. Eu acho que o problema é com o do senhor. Normal. Ah, tá, perfeito. Tá normal? Ah, então tá bom. Perfeito. Normalíssimo, estou escutando normal. Então tá bom, gente. O professor tá escutando agora? Eu acho que é a internet dele, deve ser. Bom. Professor, reinicia tudo de novo. Isso. Então, dando continuidade, eu sou a PCNP Renata, na disciplina de Química, estou representando, e hoje o nosso trabalho será analisar as habilidades da primeira série do ensino médio. Então pode continuar, eu vou tentar aqui reiniciar e ver o que acontece. Tá bom, professor. As habilidades da primeira série do ensino médio, tá? Eu escolhi a primeira série
por ter várias habilidades, que é incomum, às vezes, para o segundo e para o terceiro ano. Então, por isso que eu escolhi as habilidades da primeira série, ok? Bom, eu vou fechar minha câmera um pouquinho. Antes de eu começar a falar das habilidades, eu quero lembrar que o nosso currículo é um movimento espiralar. O que é isso? Implica passar pelos mesmos pontos para ir mais longe, mais profundo. Isso significa que nós, professores, às vezes precisamos voltar ao mesmo tempo uma, outra ou muitas vezes, com a finalidade de promover o contato e a reflexão, de aprofundar conhecimentos e de modo a integrar o sentido que tenha sentido o conteúdo para os nossos alunos, fazendo com que o aluno não fique apenas naquela de esquecer, vou deixar, vou decorar, e sim realmente entenda, aprenda e compreenda. Tá? E para isso, muitas vezes, a gente repete ao longo do ensino, né, as mesmas habilidades. Quantas vezes a gente está lá no ensino médio, a gente está falando das habilidades do fundamental. Então, devido a esse movimento espiralar, ok? Bom, o currículo de Química da primeira série, volume 3, que é o terceiro bimestre, quando a gente pega o currículo oficial, há 12 habilidades para serem trabalhadas. Porém, devido à pandemia, vocês até estão recebendo uma planilha das habilidades essenciais. Na Química, na primeira série, são 4 habilidades essenciais. E são essas que eu vou estar falando para vocês hoje. Pode mudar, Dani. A primeira habilidade, que é considerada essencial, é representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. Veja só, a primeira habilidade essencial que aparece no currículo de Química da primeira série volume 3. E vamos tentar compreender essa habilidade, como foi feito com a biologia, com a física, semana passada com português e matemática. Pode mudar, Dani. Entendendo essa habilidade, vamos começar com o verbo dessa habilidade. Aqui o nosso verbo é representar. Qual que é o conteúdo que está contido nessa habilidade? O conteúdo são transformações químicas. Mas como representar as transformações químicas? Qual que é o modificador dessa habilidade? Usando equações químicas balanceadas. Então, muitas vezes a gente pega a habilidade e não consegue compreender exatamente como a gente vai fazer isso, como a gente vai trabalhar essa habilidade. Talvez separando com o verbo, o conteúdo e o modificador fica um pouco mais claro para a gente a habilidade que nós iremos trabalhar. Pode mudar, Dani. Compreendendo essa habilidade. Então, vamos lá. Qual que é o conteúdo, ou também chamado objeto do conhecimento? Símbolos dos elementos químicos e balanceamento das equações. Então, o conteúdo que está contido nessa habilidade são esses. O que meu aluno precisa saber para conseguir conseguir resolver essa habilidade, utilizar essa habilidade? Ele precisa das descrições e transformações químicas. Então, lá no primeiro ano, no segundo ano, foi já falado para esse aluno o que são transformações químicas, qual que é a diferença de um fenômeno químico e um fenômeno físico. Então, ele já vem, e até assim, nos anos lá do fundamental, ele já viu isso. Então, de novo, aquele movimento espiralar que eu falei para vocês no começo, sempre voltando, mas voltando e acrescentando. Esse é o objetivo, tá? Teoria de Dalton, que ele viu no bimestre anterior. Essa teoria de Dalton relaciona sobre massa atômica, que cada elemento químico tem a sua massa. Aplicar esse modelo de Dalton quando ele vai interpretar uma transformação química. Então, esses são os conhecimentos que ele já adquiriu. Tá? Adquiriu quando? Adquiriu nos bimestres anteriores e até no ensino fundamental. Ele vai rever novamente, ao movimento espiralar aqui. Como fazer essa habilidade? Qual é o procedimento? Primeiro, retomar o conceito de reação química,
falar sobre as substâncias que estão no começo da reação e no final, mostrar para o aluno que os reagentes é sempre o início, os produtos estão no final, que as substâncias se transformam, os elementos químicos são os mesmos no começo e final, mas as substâncias se transformam. Então, a interação entre esses elementos químicos se modificou e, com isso, formou novas substâncias. Então, esse conceito, mostrar para o aluno, para ele visualizar isso numa reação química. Pode trocar, Dani. Eu peguei lá do caderno do aluno, que eu acho importante vocês conseguirem visualizar o exercício que tem essa habilidade. Mas qual que é o exercício que eu vou trabalhar com o meu aluno? Lá no caderno de Química, né, nesse bimestre, tem vários exercícios. E como trabalhar todos esses exercícios no tempo que a gente está agora? Então, vamos entender o que seriam essas habilidades essenciais. E, nesse momento, o currículo de Química da primeira série, volume 3, são sobre transformações químicas. Então, o que é essencial para o meu aluno aprender nesse momento? Que não tem como ele deixar de aprender, deixar de ver. Então, pensa nas essenciais como isso. O que eu tenho ali que focar mais? Eu vou deixar? Não, não é deixar, mas focar nas principais habilidades. Então, eu coloquei aqui para vocês. A habilidade que a gente acabou de falar era representar, tá? Então, representar. Veja só, o exercício, o primeiro quadrinho que eu coloquei aí para vocês. Ele coloca o nome da substância e apenas coloca a fórmula química, ele está representando. E dentro daquele grupo de competências que vocês viram na semana passada, que a Ana Helena apresentou no começo de hoje, o grupo que representa, que está contido essa habilidade, é o grupo 1, porque nesse momento ele vai observar. Ele está observando a reação química. Então, ele tá conhecendo. Né? Nesse exercício, você vai apresentar para ele, olha, vamos rever o conceito, o que é produto, o que é reagente, os elementos químicos, são os mesmos elementos químicos antes e depois, mas as substâncias se transformam. Então, nesse momento, ele está apenas observando. Já na minha segunda tabelinha aqui, é um exercício para ele fazer o balanceamento da reação. Então, observe o seguinte, lá ele apenas está observando. Nesse segundo quadrinho, ele vai ter que realizar o balanceamento. Então, agora a gente vai entrar no grupo de competências, outro grupo de competências, que é o grupo 2. Agora ele vai balancear, ele vai realizar. É isso, eu acho que quando a gente mostra, os exercícios fica um pouco mais claro qual é o grupo de competências que a habilidade está contida. Pode passar, Dani. A segunda habilidade essencial em química é calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos químicos constituintes. Olha agora, calcular. Ele não vai mais apenas observar, agora ele vai calcular. Pode trocar. Entendendo essa habilidade, nós temos o verbo calcular. E qual que é o conteúdo aqui dentro dessa habilidade? Massas moleculares das substâncias. Tá, como que o aluno vai calcular essas massas? A partir das massas atômicas. Então, nesse momento, vamos pensar um pouquinho. O meu aluno já tem que estar sabendo as massas atômicas. Agora, ele vai utilizar as massas atômicas para calcular as massas moleculares. Então, é uma segunda habilidade. Ó, nós estamos dando mais um passo. Pode mudar, Dani. Como desenvolver essa habilidade? Primeiro, qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui? A organização dos elementos de acordo com as suas massas na tabela periódica. O que meu aluno já tem que estar sabendo? Os símbolos, o movimento espiralar, os símbolos, as equações químicas, o conceito de novo de Dalton, a localização dos elementos na tabela periódica, e aí também entra uma habilidade de matemática lá do fundamental, que é a resolução de problemas que envolvem cálculos.
que é, no nosso caso, o que seria a adição, a multiplicação, para fazer o cálculo da massa molecular. Qual que é o procedimento para essa aula? Sempre retomar os conhecimentos prévios. Então, retomar os símbolos, o conceito de massa atômica, apresentar as fórmulas das substâncias, mostrar para eles que cada letrinha é um elemento químico, o número que representa é a quantidade de átomos daquele elemento químico, e com isso ele conseguir relacionar a massa atômica e a quantidade de átomos que eu tenho naquela fórmula química. Pode mudar, Dani. E aqui tem um exemplo de um exercício que eu também retirei lá do caderno do aluno, que é para trabalhar em cima dessa habilidade. Agora, calcular. Calcular agora não é mais observar, ele vai realizar. Então, pertence ao grupo 2 de competências, tá? Então, olha só esse exemplo que eu coloquei. Tem o elemento químico, o símbolo e a massa atômica. Nessas duas primeiras colunas, ele vai observar a tabela periódica e vai preencher ali, tá? Mas aqui, o que mais me interessa é essa massa molecular que está na última coluna, que é aqui que ele vai calcular essa massa molecular. Então, eu tenho os meus elementos químicos, a quantidade desses elementos químicos, né? E ele vai fazer o cálculo para encontrar essa massa molecular. Tudo bem? Pode mudar, Dani. A terceira habilidade considerada essencial para esse bimestre é relacionar as massas moleculares de reagentes e produtos em massas mensuráveis. Então, muitos exercícios de química, depois que ele aprendeu a calcular a massa molar, ele vai começar a fazer com que o aluno transforme a massa molar em gramas, em quilos, em toneladas. Ele vai ter que transformar essa massa, esse gramas por mol, fazer essa relação. Pode trocar, Dan. Para isso, como que eu vou pensar nessa habilidade? Vamos entender primeiro a habilidade. Nosso verbo aqui é relacionar. Qual é o nosso conteúdo nesse momento? Massas moleculares e reagentes e produtos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em massas mensuráveis. Tá? O que seriam as massas mensuráveis? As massas que a gente utiliza no dia a dia. Gramas, quilos e toneladas. Pode mudar, Dani. Como desenvolver essa habilidade? Primeiro, qual que é o conteúdo nosso aqui? Equações químicas. Então, agora está envolvendo equações químicas. O que meu aluno precisa para conseguir desenvolver essa habilidade? De novo, descrição de transformações químicas, os símbolos, a organização dos elementos de acordo com as massas atômicas. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que ele perdeu uma aula de química, ele tem que estudar, porque uma coisa vai puxando a outra, e na hora que ele chega, se ele perdeu a aula passada, ele vai ficar, né, voando, porque a gente vai, cada dia vai uma coisinha a mais, e vamos aprendendo a cada vez mais. Lógico que não podemos esquecer daquele movimento espiralar, voltando sempre e levando em consideração o conhecimento do aluno, o conhecimento prévio do aluno, tá? E, de novo, eu tenho aqui outras habilidades que não são de química. De novo, a matemática entrando, que é a resolução de problemas envolvendo massa. Então, a transformação de massa em quilo, de gramas em quilos, desculpa, gramas em toneladas, né? As unidades mais usuais. Aqui eu também tenho aqui a conservação de massa e proporção e a resolução de problemas envolvendo a proporcionalidade, que é a regra de 3, que muitos professores de química e física acabam parando, a gente está explicando e acaba parando a dificuldade do aluno e volta na matemática, que é o problema ali lá do fundamental e vai indo. Então, é um movimento espiralar, sempre voltando, sempre mostrando para ele que está tudo interligado, né? Não é apenas a química, a física separada, mas nós trabalhamos com todas as disciplinas juntas aí. Procedimento para trabalhar essa habilidade. Retomar o conceito de massa atômica e massa molecular, que já foi vista, e relacionar essa massa atômica em gramas por mol.
e, consequentemente, transformar esse gramas por mol em massas mensuráveis, como gramas, toneladas e quilos, tá? Pode passar, Dani. Antes de apresentar a atividade para essa habilidade, eu vou falar dessa habilidade aqui. Por quê? Porque, geralmente, nos exercícios que envolvem aquela habilidade que eu acabei de falar, acaba envolvendo essa, que é o prever massas e reagentes e produtos usando massas moleculares. Então, no mesmo exercício, você observa que às vezes tem mais de uma habilidade. Não é apenas uma, é mais de uma. Talvez a primeira linha do exercício é uma habilidade. A segunda já está pedindo outra habilidade aqui. Então, por isso que eu preferi primeiro falar dessa quarta habilidade, para depois apresentar os exercícios para vocês, tá bom? Essa quarta habilidade, que é o conceito, né? Que o meu aluno conseguiu compreender essa habilidade, atingiu essa competência, é porque ele realmente entendeu o que são transformações químicas e como prever as massas e reagentes e produtos usando suas massas moleculares. Então, aqui, quando a gente chega nessa parte, e ele conseguiu compreender essa habilidade, quer dizer que a gente atingiu o nosso objetivo. Pode trocar, Dani. Vamos entender essa habilidade. Prever. Prever é o nosso verbo, tá? Prever o quê? Qual que é o nosso conteúdo? Ah lá, massas e reagentes e produtos. Agora, eu não estou pensando mais em massas moleculares. Eu estou pensando em massas e reagentes e produtos, tá? Então, em massas mensuráveis. Como que nós vamos prever essas massas e reagentes e produtos? Utilizando massas moleculares. Pode mudar. Dani? Isso. Olha lá, como desenvolver essa habilidade? Primeiro, qual que é o conteúdo? Agora, o conteúdo aqui vai ser relação entre massa, número de partícula, número de mols e energia envolvida também. Então, quanto de energia será consumida, quanto de energia será liberada, dependendo da reação. Então, nos exercícios que envolve, está tudo dentro dessa habilidade, tá? E aí, o que o meu aluno precisa saber para desenvolver essa habilidade? De novo, organização dos elementos na tabela periódica, massas atômicas, descrição das transformações em diferentes linguagens e representações, balanceamento, símbolos, resolução de problemas envolvendo proporcionalidade. Olha a habilidade de matemática de novo aqui. A outra habilidade que vai ser adição, multiplicação, e além de tudo, eu coloquei mais duas habilidades de português aqui, que é a localização de informações explícitas de um texto e estabelecendo relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, muitas vezes, né, a gente tem um aluno que explicou, fez vários exercícios com ele, pediu para ele resolver algum exercício, e ele fala, professora, eu não consigo resolver. Por quê? Porque eu nem estou entendendo o que está pedindo, né? Então, a localização de informações explícitas no texto e também a relação de causa e consequência. E quando você lê, ele fala assim, mas agora eu entendi. Por que agora eu entendi, aquela hora eu não entendi? Porque há habilidade. E essas habilidades nem sempre são específicas de química, mas nós precisamos também trabalhar com o nosso aluno para desenvolver as nossas habilidades, né? Procedimento para desenvolvimento dessa habilidade. Retomar a habilidade de localizar o elemento químico na tabela, compreender as fórmulas das substâncias, assim como a representação, vem tudo de novo. E identificar o que é reagente, produto envolvido, calcular massas moleculares e a ideia de conservação de massas. Então, se eu tiver 100 gramas no começo, eu vou ter 100 gramas no final. Mostrar isso para o aluno, a relação e a conservação de massa numa reação química. E depois que ele entendeu tudo isso, relacionar as massas moleculares com as massas mensuráveis que a gente fala através da proporcionalidade. Pode trocar, Dani. Agora, eu coloquei aí para vocês, tem esse, depois tem mais exercícios, tá? Esse exercício aqui, também eu tirei lá do caderno do aluno. Eu gostaria que vocês falassem para mim
Que grupo de competências esse exercício pertence? Vou dar uma interação de 1 minuto, que a gente está com tempo hoje. 1 minutinho dá. Vou dar uma interação de 1 minuto, que a gente está com tempo hoje. 1 minutinho dá. Qual que é o grupo de competências que esse exercício pertence? Grupo 1, observar. Grupo 2, realizar. Ou grupo 3, compreender? Grupo 1, observar. Grupo 2. Quem mais? Grupo 2, o João, a Sandra. Cadê meus amigos moleculares aí? Rafael. O grupo 2 está ganhando aqui no Meet. No YouTube, Escola Efigênia 2 e 3. A professora Dora, grupo 1, 2 e 3. Professor José Antônio, 2 e 3. Bom, uma competência leva a outra. Vamos lá, então. Então, a maioria colocou o grupo 2 e 3. Pode mudar, Dani. Veja só, gente. Olha esse exercício que fantástico. Nesse exercício, há várias ações cognitivas implícitas. Às vezes a gente passa para o aluno um exercício, a gente não tem noção, às vezes ele fala, mas esse aluno não consegue resolver nada, e a gente acaba se frustrando, né? Porque você falou. E esse exercício, quando a gente vai analisar ele, olha quantas coisas, quantas ações que estão implícitas aqui. Olha só, a primeira linha, ele está pedindo o número de partículas. Nesse momento, ele vai observar a reação e identificar esse número, tá? Que é o número que fica na frente aí para aqueles que não são moleculares. Essa ação, na verdade, pertence ao grupo 1, que é o localizar e identificar. Na segunda linha, ele pede as massas das partículas, que são as massas moleculares. Então, nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai calcular. Então, ele vai realizar. Então, ele pertence ao grupo 2, essa segunda linha aqui, quando ele calcula a massa molecular dessas substâncias. Nessa linha que eu deixei em destaque, uma outra corzinha, ele vai precisar compreender a relação de número de partículas e massa molecular. Então, esse processo de compreender não é apenas calcular. Ele vai precisar compreender e fazer essa relação, tá? Então, nesse momento, é o grupo 3, porque ele está compreendendo tudo isso. Não é simplesmente fazer um cálculo e observar, ele precisa compreender e entender. E quando a gente fala 160 gramas por mol, está em 1 mol, em uma partícula. Mas quando você olha na reação, não tenho só uma partícula, eu tenho 2 partículas lá em cima do óxido de ferro 3. Então, ele precisa compreender. E compreender é o grupo 3. Depois, ele precisa também, nas 2 últimas linhas, ele precisa relacionar a massa molar que ele calculou com a massa, não sei se vocês observaram, nessas 2 últimas linhas, ele já colocou ali alguns números que ele precisava compreender esses números e preencher as demais colunas. Então, aqui ele vai relacionar e prever e calcular a proporcionalidade. Então, veja só, quando ele relaciona, é o grupo 2. Quando ele prever e calcula, já é o grupo 2 e 3. Então, por isso que eu quis deixar esse exercício para falar as 2 habilidades. Porque veja quantos grupos eu tenho de competência no mesmo exercício. Tudo bem? Pode trocar. Esse outro exercício é o nosso último exercício que tem sobre transformações químicas desse volume. E eu achei muito interessante, porque em cada letra que ele coloca aqui embaixo, eu tenho um grupo de competência diferente.
Ele dá duas reações químicas, uma de combustão completa e outra incompleta, e pede o seguinte, na letra A, reescreva as equações. Não é apenas reescrever, devidamente balanceadas. Então, aqui ele precisa observar, identificar e calcular. Então, quais são os grupos de competências que estão inseridas nessa pergunta? O grupo 1 e o grupo 2. O observar e identificar, que é o grupo 1, e o calcular, que é o grupo 2. Já na letra B, ele pede, indique as semelhanças e diferenças. Aqui ele vai observar, para ver o que está de semelhante e o que está de diferente. Então, ele vai observar e identificar, seria apenas o grupo 1. E na última questão, a letra C, ele pede, calcule a quantidade de etanol que é consumida em sua combustão, formando 44 gramas de gás carbônico. Bom, primeiro ele precisa compreender o que está falando aí, né? Precisa compreender que produziu tanto de gás carbônico, e depois ele precisa relacionar com o etanol e gás carbônico e calcular. Então, eu tenho o grupo 2 e o grupo 3 aqui, que está dentro dessa questão. Além disso, ele pergunta, depois que ele descobriu a massa de etanol que será necessária, ele quer que faça uma relação com a energia liberada. Então, de novo, ele vai ter que relacionar, compreender e calcular. Bom, pessoal, espero que ficou um pouco mais claro para vocês, colocando os exercícios, para conseguir compreender melhor esse grupo de competências e habilidades. Antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento especial, tá? A nossa parceira de ciências, que é do nosso grupo aqui, ela não está presente hoje, devido ao nosso tempo, que é curto. Então, como a gente tinha que falar de biologia, física e química, senão ia ficar muito apertado para todo mundo. Então, por isso que ela não está aqui, mas é um agradecimento que sempre ela está nos apoiando, não só ao nosso grupo de Ciências da Natureza, mas todos os demais grupos, a todos os grupos das Ciências Humanas, de Linguagens. É um agradecimento especial à PCNP Ciências, que é a nossa amiga Salete. Ana, passa a palavra. Pessoal, então nós vamos para o fechamento do nosso ATPC. Ana, posso falar? Pode. Gente, eu estava tão entretida com a apresentação que eu me esqueci. Hoje é o dia do biólogo, tá? Então, feliz do dia do biólogo para todos nós, que nós consigamos aí muitas conquistas, né, na nossa profissão, tanto na sala de aula, quanto fora dela, né? A gente sabe que a profissão de biólogo não é uma profissão fácil, tanto dentro do laboratório, quanto na área ambiental, e que nós consigamos aí muitas conquistas, tá bom? Parabéns para todos nós e um beijo. Passo a palavra. Ana? Eu acho que a Ana caiu. Nós vamos disponibilizar as avaliações, por gentileza, os professores. É muito importante a avaliação, através dela também nós geramos as listas de presenças. Parabéns pelo Dia do Biólogo, um prazer ter todos vocês na sala. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho de todos. Fiquem com Deus e cuidem-se. Muito obrigada, professores. Um bom dia para vocês. Obrigado. Tchau para vocês Ótimo também. dia. Bons estudos aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom trabalho. Tchau, pessoal. Coloca de novo o código para avaliação, por favor. Tchau, tchau. Tchau. Vamos colocar no chat. Tchau, bom dia para você.
Tchau, bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Oi, Sá, voltou meu som ou não? Eu preciso testar, que eu tenho reunião ainda agora às 10 horas. Voltou, Ana. É normal, seu. Obrigado, gente. Então, a lista de presença que a gente gera através da avaliação, isso que eu gostaria de deixar importante lá para eles, porque tem gente que não está respondendo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Ótimo dia, até mais. Tchau. Por favor, como eu faço para pegar a avaliação? Professor, é só entrar no link que a gente colocou no chat, quem perguntou da avaliação. A avaliação está no chat. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Dani, você está me ouvindo? Eu estou, Ana. Estou ouvindo perfeitamente. Agora restaurou a internet aqui na D e eu estou trocando de computador e acho que deu BO no meu microfone. Está perfeito, Ana. Estou ouvindo Obrigada. você. Nada, imagine.